Olá galera, salve, salve! Professor Wilson de Oliveira aqui do canal Aprender Exatas. E neste vídeo aqui nós vamos resolver uma questão sobre verdades e mentiras. É uma questão aqui do concurso do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, aí da 9ª região do Paraná. É uma prova aí do ano de 2022. A questão é essa daqui, ó. É uma questão aí elaborada pela uma prova, né, elaborada pela FCC, e nós temos o seguinte: uma camiseta autografada foi comprada por um e apenas um torcedor de um grupo de 5 amigos: Alberto, Breno, Carlos, Davi e Ernesto. Perguntados sobre quem comprou a camiseta, cada um deles respondeu. O Alberto, ele respondeu o seguinte: eu não comprei. O Breno, ele respondeu o seguinte: quem comprou foi o Carlos. E o Carlos respondeu o seguinte: foi Ernesto quem comprou. Davi respondeu o seguinte: Alberto disse a verdade. E o Ernesto respondeu o seguinte, afirmou o seguinte: Breno mentiu. Sabendo-se que apenas um dos amigos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, o dono da camiseta é... Aí a gente tem aqui as alternativas. Bem, olha só. Aqui nós temos o seguinte. Vou pegar um marca-texto aqui. Olha só. Ele está dizendo que apenas um dos amigos mentiu. Certo? Apenas um. O que significa isso? Esse tipo de problema aqui, a gente pode utilizar a seguinte técnica. Como apenas um mentiu, e esse tipo de problema geralmente vai dar para você encontrar das duas afirmações, de todas as afirmações, né, desse tipo de problema, você vai encontrar duas que, digamos assim, uma é contradição da outra. E a técnica que a gente pode utilizar aqui é sempre procurar, dentre todas as afirmações aqui, a afirmação de alguém que disse que uma outra pessoa mentiu. Que é o que a gente tem aqui, tá vendo? O Ernesto. Isso, em geral, acontece no problema. É muito frequente acontecer isso. Eu vou pegar aqui, ó, essa afirmação aqui do Ernesto, que ele está acusando que Breno mentiu. E olhando aqui, né, o nome que aparece aqui, que é Breno, é o outro que eu vou pegar, para averiguar se essas duas aqui, se uma contradiz a outra. O que eu quero dizer com isso? Quando uma for verdade, a outra, quando uma for verdade, a outra é falsa. Ou quando uma for falsa, a outra vai ser verdade. Uma dessas duas coisas vai acontecer. Vamos avaliar se isso ocorre aqui. Vou pegar aqui agora a caneta. Olha só. Então, como o Ernesto afirmou aqui que Breno mentiu, obviamente isso daqui vai ser ou verdade ou falso. Tá? De acordo com a lógica, a gente só tem essas duas situações. Essa outra aqui também, né, obviamente, vai ser ou verdade ou falso. Vamos avaliar aqui o seguinte. Ó. Digamos que o que Ernesto falou é verdade. Certo? Digamos que o que Ernesto falou aqui é verdade. O que significa ser verdade? Significa que Breno mentiu. Certo? Ó, digamos que o que Ernesto falou aqui é verdade.
que significa isso? Que o Breno mentiu. Bem, se o Breno mentiu, quem comprou foi Carlos? Não, é falso isso. Compreenderam? Não? Se o Breno mentiu é verdade. Então, significa que isso aqui que ele falou é falso, não? Quem comprou foi Carlos, é falso. Certo? Então pode observar que se isso daqui for verdade, a outra é falsa. Tá? Valores, digamos assim, valores lógicos opostos, né? Se a gente considerar a verdade e falso como opostos. Agora, digamos que o que Ernesto falou é mentira, é falso, não. O que Ernesto falou é falso. Ou seja, o Breno não mentiu. O que ele falou aqui é falso, né? O que Ernesto falou é falso. Então o Breno não mentiu. Se o Breno não mentiu, é porque ele falou a verdade. Percebe, não? Se o Breno não mentiu, porque Breno mentiu é falso. Significa que ele falou a verdade. Ou ele mente ou ele fala a verdade, né? Uma das duas coisas. Então, se ele falou a verdade, se o Breno falou a verdade, quem comprou foi Carlos. Isso é verdade. Ou seja, qual a conclusão que a gente tira aqui? Ó? Quando o Ernesto está falando a verdade, Breno, quando Ernesto aqui for verdade, né, o Breno é falso. Quando o Ernesto for falso, o Breno é a verdade. Está vendo que são valores opostos? Então a gente pode garantir com certeza que ou o Breno mentiu, ou o Breno mentiu, ou o Ernesto mentiu. Um dos dois. Certo? Quando que o Ernesto vai mentir? Quando que o Ernesto vai mentir? Quando o Carlos não comprou a camiseta. Aí ele mentiu. Certo? Nesse primeiro caso. Então, a gente sempre vai ter aqui, né, entre esses dois, Breno e Ernesto, que um vai estar mentindo e o outro vai estar falando a verdade. Certo? Consequentemente, quando ele diz que apenas um dos amigos mentiu, então eu tenho que todos os demais falaram a verdade. Certo? Vou até colocar aqui uma cor verde. Então eu sei que Alberto, eu não comprei. Isso é verdade. Por quê? Porque a falsidade ou vai estar em Breno ou vai estar em Ernesto. Em um dos dois. Não está em outro lugar. O Carlos, foi Ernesto quem comprou. Isso é verdade. Beleza, se foi Ernesto quem comprou, a gente já tem aqui que a alternativa correta é a alternativa B. Certo? Davi disse, Alberto disse a verdade. Vamos ver? Alberto disse a verdade. Ó. Eu não comprei, é verdade. Tá vendo? Não dá contradição, não. Certo? E dá para descobrir aqui também quem foi que falou a mentira aqui dos dois, né? Se foi o Breno ou se foi o Ernesto. Não foi o caso aqui que ele perguntou nessa questão, né? Mas ele poderia perguntar aqui quem foi que mentiu. E vamos descobrir quem foi que mentiu. Olha só, já dá para gente descobrir quem foi que mentiu, porque foi Ernesto quem comprou a camiseta, não é isso? Se foi Ernesto quem comprou a camiseta, quem mentiu foi o Breno. Porque ele disse que quem comprou foi o Carlos, então ele mentiu. Ou seja, o que ele falou aqui, não, o que ele falou aqui eu vou colocar assim, o que ele falou aqui é falso, não, certo? Quem comprou foi o Carlos. É falso o que ele falou aqui, certo? Tá? Isso é falso. Ou seja, quem foi que mentiu? Foi o Breno. Tá? Consequentemente, o Ernesto ele falou a verdade, né? Então isso daqui, na realidade, é verdade. Né?
Agora a gente sabe que é verdade. Porque no início a gente não sabia, né? A gente sabia que era ou verdade ou falso. E aqui era ou falso ou verdade. Ou seja, quando o Ernesto estava falando... Se Ernesto estava falando a verdade, então Breno estava falando a falsidade. Se Ernesto estava falando a falsidade, então Breno estava falando a verdade. A gente sabia que a falsidade estava em um dos dois, mas agora a gente descobriu que o Ernesto está falando a verdade. Quem está mentindo, ou seja, quem é falso, né, é o Breno. Mas ele não perguntou isso, ele perguntou o dono da camiseta. Quem é o dono da camiseta? É o Ernesto. Tá dizendo aqui, ó. O Carlos está dizendo, foi Ernesto quem comprou. E ele estava falando a verdade. Então é a alternativa B. Beleza, pessoal? Então, um probleminha aí envolvendo verdades e mentiras. Você pode sempre procurar se tem alguém acusando o outro de mentiroso no problema. Né? É bastante comum aparecer essa afirmação dentre as afirmações. Se não aparecer isso, você vai procurar resolver por um outro método, que nos próximos vídeos eu vou comentar sobre isso. Pessoal, então aí se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe um like aí para o YouTube, né, entender que esse conteúdo é relevante e para ele indicar aí para mais pessoas. Beleza? Pessoal, então até o próximo vídeo aí e bons estudos a todos.